Fizeram toda a história do automobilismo brasileiro. Quer dizer, é toda uma carga que fica aí em cima de Christian num fim de semana em que ele realmente teve vários problemas. E você imagina então o que é emoção? Emoção que deve estar sentindo também o tricampeão Ayrton Senna. Ele que o ano passado conseguiu uma vitória fantástica, com muito esforço, com muita determinação. Ganhou a primeira das suas tentativas no Grande Prêmio do Brasil, o primeiro título aqui no Brasil. E agora vai partir para mais uma prova com 30 segundos para a volta de apresentação. Motores ligados. O som da Fórmula 1 está no ar aqui em Interlagos. Aí Gerhard Berger. Ele está atrás de Ricardo Patrese. Mansell larga pelo lado de fora da pista. Ayrton Senna atrás dele. Vai começar a volta de apresentação do Grande Prêmio do Brasil. O show da Fórmula 1 para você. O carro de Berger não larga. Começa a volta sem Gerhard Berger. Desconsolado o piloto austríaco, enquanto os outros 25 pilotos vão para os 4.325 metros de Interlagos. Da reta dos boxes, o oeste do Senna. Depois, a reta oposta. Chega-se ao final da reta oposta a uma velocidade de 300 por hora. A curva do mergulho. Depois do mergulho, Laranjinha e o oeste. Continua parado Berger. Se a McLaren conseguir fazer funcionar o carro de Berger agora, ele pode ainda alcançar os outros e largar na última fila. Ele não pode ultrapassar ninguém na volta de apresentação. Se não funcionar, ele pode ir para o box, pegar um outro carro, mas aí então é obrigado a largar do box. Essa é a situação de Gerhard Berger, que largaria na quarta posição do grid. Enquanto o Nigel Mansell, olha o Berger indo para o box. Vai para o box. Vai tentar ou trocar de carro ou larga daí. Essas são as duas opções do austríaco. E a volta de apresentação continua. A subida dos boxes. Chegando o Nigel Mansell. Começa nesse instante a apontar no retão. Durante a corrida, entram nessa reta os pilotos com 240 por hora para atingir 305 no final do retão. Passam os pilotos. Vai se formar o grid do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Gerhard Berger vai largar dos boxes. Veja o grid, a primeira posição, lado externo da pista. O lado mais limpo, o lado por onde os pilotos passam, com Nigel Mansell. Ao lado dele, Patrese. Na terceira posição, Senna. A quarta posição, ninguém. Aí vem para a quinta posição, na terceira fila, Michael Schumacher e Jean Alesi. Na sexta, Nigel Mansell na sua posição de pole. Alesi tem um espaço livre para tentar uma largada melhor. Mansell, Patrese, Senna, os três primeiros. Vai começar o 21º Grande Prêmio do Brasil. A bandeira verde sendo acenada no final do grid. Tudo ok, tudo pronto. Luz vermelha, adrenalina solta, luz verde, a largada do Grande Prêmio do Brasil. Patrese larga bem, pula para a ponta. Schumacher ganha a posição de Senna. Senna está colocando por fora, emparelha com Michael Schumacher e recupera a terceira posição no brasileiro. No começo do Grande Prêmio do Brasil, pula na frente Ricardo Patrese. Mansell em segundo. Senna, depois de perder a posição, veja aí o Mansell tentando recuperar a primeira posição, não deu.
Começa com muita emoção para você o Grande Prêmio do Brasil. Em primeiro, Patrese. Em segundo, Nigel Mansell. O líder é o italiano da Williams. A terceira posição para Ayrton Senna, que conseguiu recuperar depois que Michael Schumacher largou bem. Em quarto, Schumacher. Em quinto, Jean Alesi. Em sexto está Martin Brundle, o segundo piloto da Benetton. Reveja a largada pela imagem aérea. Como o Patrese larga bem, larga melhor. Senna fica um pouco, Schumacher chega. Tentou ainda ameaçar o Mansell. E por fora, depois do retão, aqui na primeira curva, para entrar no S do Senna, o Ayrton aperta. Veja como o Schumacher tenta ainda tirar o Ayrton do traçado, quase vai na grama, por cima da zebra, ele faz a curva e recupera a terceira posição. Ayrton Senna mantém a terceira posição, que era exatamente o que ele queria, pelo menos para começo de corrida. Primeira volta completada. A velocidade pertinho de você. Patrese, Mansell, Senna, Schumacher, Alesi, Brundle. São os 6 primeiros colocados. 1:28.237 a primeira volta de Ricardo Patrese. Você confere aí de novo os 6 primeiros colocados. O Patrese largou realmente muito bem, tomando a ponta, e não parece ser um jogo de equipe não, tanto que o Mansell tentou recuperar ainda na primeira volta e não conseguiu. Quer dizer, eles vão continuar brigando aí. É claro que a equipe Williams pode mandar inverter as posições, mas pelo menos por enquanto não há razão nenhuma para isso. O Schumacher teve uma excelente largada, só que ele foi pelo lado de fora, onde o Mansell tentava brigar com o Patrese. Então ele teve que voltar e aí ele perdeu um pouco o atrito e o Senna recuperou a posição. O Senna está num bom terceiro lugar, há uma boa briga também de Schumacher, de Alesi, de Martini. O Berger largou atrás de todos, mas tem condição de chegar ali, tudo prometendo uma grande corrida. Passam a todas duas Williams, depois Senna e Schumacher. O carro de Aguri Suzuki da Footwork passou soltando toda a fumaça que tinha direito. Veja como o Nigel Mansell vai para cima de Ricardo Patrese. Tenta chegar junto, encostar, pegar o vácuo do italiano, que usa toda a pista para impedir a aproximação maior do seu companheiro. Veja o box Stefano Modena, da equipe Jordan. Modena, que teve um fim de semana de bastante trabalho, dedicação, acaba parando logo no começo, na segunda volta. Christian Fittipaldi está em 19º lugar. E Maurício Gugelmin em 16º. É o Gugelmin que largou na 21ª colocação, ganhou 4 posições, porque o Berger largou do box. Então ele vem fazendo uma boa corrida e realmente em 16º tem condições de partir para uma briga com Gachot, Leto, Tomás, Alboreto e De César. Estão todos próximos. Ricardo Patrese na liderança do Grande Prêmio do Brasil. Ele passa agora para completar a terceira volta, tentando abrir distância em relação ao Mansell, nem tanto ao Mansell, mas na verdade os dois começam a deixar o Senna um pouco para trás. Patrese virou a terceira volta, 1:22.342, 1:22.465 o tempo do Mansell. O Senna fez 1:23.735. Já está com uma diferença de 3.178. O Ayrton para o Mansell. Ricardo Patrese, na verdade, não estava se conformando em andar sempre 1 ou 2 segundos atrás de Nigel Mansell, com o mesmo carro, com o mesmo equipamento. E declarou para quem quisesse ouvir que quer ser campeão do mundo. Para ser campeão do mundo, ele precisa recuperar essa diferença que Mansell tem em relação a ele. Assim, precisa ganhar a corrida. Isso dá para imaginar que não vai haver um grande jogo de equipe, como você falou agora há pouco, Reginaldo. E pode até beneficiar o Ayrton Senna. Mas precisa ver para o final da corrida. Aí que no final da corrida é que o Frank Williams pode tomar uma decisão de mandar inverter as posições. Você acompanhou a passagem de Ayrton Senna com Michael Schumacher atrás dele. Terceiro e quarto colocados.
E aí passa Patrese, passa também Mansell. Quarta volta completada. Patrese vai melhorando o rendimento. Veja, 1:21.260. A melhor volta da prova. Com uma média de 191 por hora. Eles estão andando a 191 e essa média em ritmo de corrida deve chegar daqui a pouco a 196. O tempo do warm-up, o carro em condições de corrida, o tempo de Mansell foi 1:18.5 e do Patrese 1:19.2. Agora o Patrese, que foi mais rápido, virou 1:21.2. Quer dizer, ainda tem 2 segundos para recuperar. Ayrton Senna, o terceiro colocado. Você vai acompanhando o tricampeão, entrando agora no S, e o Schumacher tentando se aproximar de Ayrton. Com Alesi e Brundle mais atrás. Para você ter uma ideia da velocidade do Grande Prêmio do Brasil, como ela aumentou em relação ao ano passado, em 91, Nigel Mansell fez a melhor volta com 1:20.436. Nesse ano, o Patrese já fez 1:21.2, logo na quarta volta da prova. Essa briga aí pelo segundo bloco é que promete bastante. Senna, Schumacher, e depois você vê a Alesi e o Martin Brundle da Benetton também. Essa era a briga esperada. Talvez com a presença também, olha a velocidade do Senna, 295. Aí, já começou a diminuir. Ayrton acaba o retão dos boxes. Reduz, veja aqui, de 200, vai para 90, para reacelerar rapidinho no S do Senna. 180, 190, 200. Bem baixo. Vai embora, na reta oposta. 290. Agora reduz. De 290 ele vem para 120 e faz a curva do lago. A velocidade de Ayrton Senna. O Berger está indo para o box. Enquanto você vê o Ayrton Senna, o companheiro dele, o Berger, indo para o box. Ayrton passou pelo Laranjinha. Esse é o S do circuito. Como estão juntos os quatro. Schumacher vai tentando ali por fora. Olha o Ayrton fazendo a curva, usando a zebra. Faz o bico de pato. Gerhard Berger abandonando a prova, encostando. Berger complicado no Grande Prêmio do Brasil. Luiz Fernando Lima. O Berger está saindo do carro nesse momento. Um péssimo fim de semana, um péssimo Grande Prêmio para a McLaren, a não ser por Ayrton Senna, que está na pista brigando por uma boa posição. Mas o Berger está saindo aqui com uma cara extremamente desanimada. Ele realmente não teve nenhuma sorte na escolha do carro e nos acertos para esse Grande Prêmio. Abandona o Grande Prêmio do Brasil, Gerhard Berger. Os pilotos completaram a sexta volta. Patrese virou em 1:21.103. Veja Mansell a meio segundo atrás. Senna está a 12 segundos do Patrese. É uma diferença já bastante grande, mas essa é a briga que realmente promete muita emoção. Olha aí, de Senna, Schumacher, Alesi, Brundle e também atrás do Martini, com o Dallara, que tem motor Ferrari. Quer dizer, os carros com o mesmo rendimento. Essa era exatamente a briga esperada aí, principalmente entre Schumacher e Senna. Agora veja só a diferença de Mansell para Senna, que já chega a 11.486 milésimos. Maurício Gugelmin está na 16ª colocação. Christian Fittipaldi caiu para a 22ª posição. E Nigel Mansell já fez a melhor volta da prova. 1:20.938. E aí Ayrton Senna dirigindo o novo modelo da McLaren. Câmbio automático, a mudança com o polegar. Mas o carro ainda trepidando bastante. Toda a emoção de estar quase dentro da pista, você curte na Globo. O ronco dos motores. Carl Wendlinger também vai chegando aí para se juntar a esse grupo. Veja como do terceiro para trás, os pilotos estão bastante juntos. E daqui a pouco, os líderes Patrese e Mansell já vão chegando atrás de retardatários. Já vão pegando o tráfego. Veja a diferença de Patrese para Mansell.
aumentando, 0,984, quase um segundo. Enquanto o Senna vai comandando esse segundo pelotão, já que as duas Williams largam. Senna vem com Schumacher atrás dele. O quinto é Jean Alesi, o sexto é Martin Brundle. Já ultrapassou o primeiro retardatário da tarde, o Patrese. O Mansell não conseguiu, foi bem no retão dos boxes, quando completou a sétima volta. Olha Michael Schumacher. Michael Schumacher postou em cima de Ayrton Senna e conseguiu a ultrapassagem. Michael Schumacher na subida dos boxes. Senna vai tentar o troco. Ayrton Senna recupera a terceira posição. Na saída do retão dos boxes, na entrada do oeste do Senna. Ayrton recupera a terceira posição, dá o troco em Michael Schumacher pela segunda vez na prova. Mantém a terceira posição o brasileiro. Senna com Schumacher atrás dele. Esse pega, promete. Veja como Schumacher vai por fora na subida dos boxes. Aparece aí no retão na frente. O Ayrton encosta. Vai por fora, pisa fundo. Usa toda a sua habilidade na manobra e recupera a terceira posição. Na freada, Ayrton Senna recupera a terceira posição em cima de Michael Schumacher. Patrese, Mansell, Senna, Schumacher, Alesi e Brundle. Esses são os 6 primeiros colocados, depois de 8 voltas. Aí a McLaren de Ayrton Senna. Vai passar, acompanhe. No box da McLaren, informação total para você com Luiz Fernando Lima. Eu estou aqui com o Gerhard Berger e ele pode melhor do que ninguém nos falar sobre o fim de semana de má sorte para a McLaren. Was it a very unlucky weekend for McLaren? Huh? What can you say? Well, not very good, but it's a new car, everything is new. It was difficult, so unfortunately we couldn't get it right. Do you still believe in this new McLaren for the rest of the year? Do you still believe in the new McLaren for the rest of the year? Yes, of course. Bom, ele está dizendo aqui que ele acredita ainda no novo modelo da McLaren para o restante do ano, mas que nesse fim de semana, particularmente, tudo deu extremamente errado. O motor não funcionou, hoje os acertos não funcionaram e o motor acabou realmente estourando e foi essa a razão dele ter saído fora da corrida. A McLaren usa pela primeira vez o seu novo modelo. Olha a diferença de Mansell para Senna, subindo bastante e rapidamente. 18.595 em 8 voltas. A McLaren, eu dizia, usou o seu novo modelo agora, neste grande prêmio. Testou em Silverstone, na Inglaterra, não em condições normais. Então é natural que ela tenha muito mais trabalho para colocar esse carro em condições ideais de competição, principalmente com as Williams. Mas só rodando, só andando, é que a McLaren vai conseguir o acerto. Exatamente isso falou Ayrton Senna. É um carro que precisa de quilometragem. O Ayrton que sai aí do retão dos boxes para o S do Senna. Este segundo bloco aí, liderado por Senna, tem nada menos do que 11 carros. Então haverá aí, certamente, muita troca de posições. Olha aí. Para você conferir. Patrese e Mansell disparados na frente. Com 19 segundos de vantagem em relação ao Senna, o Mansell. E os dois pertinho. Você viu na imagem aérea a imagem visual que o Mansell tem da sua distância para com o Patrese. E aí o Ayrton Senna, que comanda o segundo bloco, que tem ele, Senna, em terceiro, Schumacher em quarto, Alesi em quinto, Brundle em sexto, e ainda chegam juntos Martini, Wendlinger, Butsen e Capelli. Quer dizer, o pessoal está muito junto com Andrea de César e João Boreto vindo no embalo. Todos rodando muito próximos, com diferença de décimos de segundo de um para o outro. Ninguém conseguiu colocar um segundo sequer de vantagem em cima do adversário. Olha o Schumacher tentando outra vez. Mais uma vez da arrisca, o Schumacher saiu do traçado, Senna manteve o seu e permaneceu na frente. Não bastasse todo o trabalho que o Senna tem com a McLaren, tem o Schumacher no retrovisor, bem pertinho. Completando mais uma volta. Mansell e Patrese já passaram. Agora
Os outros, veja de novo como tenta o Schumacher. Os outros competidores passam. Senna, Schumacher, Alesi, Brundle. Uma verdadeira fila de carros de Fórmula 1. Os pilotos estão acabando agora, entrando no retão, na reta oposta. Para você ter uma ideia, o Mansell e o Patrese já estão indo para tomar a curva que dá acesso à reta dos boxes. A diferença é fantástica. O rendimento das Williams está superior ao extremo em relação aos outros. 22 segundos já a diferença do Senna para o Mansell. Olha o Ayrton, como tem bem pertinho de si. Lá na caixa de câmbio da McLaren está o Schumacher com a Benetton. Não existe nada mais incômodo hoje na Fórmula 1 que ter o Schumacher atrás, tentando ultrapassar. O alemão é realmente o grande gênio que está surgindo na Fórmula 1. Michael Schumacher, 23 anos de idade. Piloto que estreou em 91. E está aí fazendo a sua festa no 9º Grande Prêmio. Um pódio. Exatamente no último Grande Prêmio. E nos 8 que ele disputou, ele conseguiu marcar pontos em 5. Só que ele tem pela frente o tricampeão mundial, Ayrton Senna. 2 vezes já tentou, conseguiu, mas levou o troco. Agora também é o Brundle que está insistindo em cima do Alesi, já na freada do S, onde o Schumacher levou o troco do Senna. O Brundle tentou e quase que os dois carros vão para fora, ele e o Alesi. 12 voltas, Patrese, Mansell, Senna, Schumacher, Alesi e Brundle. Os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Você decide. Histórias polêmicas onde você é quem vai dar o final. Você decide. Estreia nesta quarta. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Rainha System, Fiat, Philco, Chocolates Nestlé e Brahma Chopp. Os pilotos estão indo para a 13ª volta. Um verdadeiro carrossel no Grande Prêmio do Brasil. Veja o Schumacher, mais uma tentativa do Schumacher. Outra vez, Schumacher no mesmo ponto, ultrapassa Ayrton Senna. E agora consegue por distância. Também o Alesi ultrapassa Ayrton Senna. Perde 2 posições no retão dos boxes, o Ayrton. Schumacher veio da subida, entrou mais forte e passou sem problema. Você percebeu que ficou sem reação o Ayrton Senna. E logo na sequência, Jean Alesi também ultrapassa. É o novo 3º colocado, Michael Schumacher. Fica Alesi em 4º e Ayrton Senna cai para a 5ª posição. Para quem vinha tocando firme na frente de todo esse pessoal, o rendimento do Ayrton cai muito rapidamente. Precisa ver se ele consegue acompanhar o ritmo. Está perdendo a posição agora para Martin Brundle. Deu uma escapada ao carro de Ayrton Senna e ele perde também a posição para Brundle. Isso deixa claro que o Senna estava segurando no braço esse bloco todo aí. Porque veja só a distância, o Schumacher quando passou já vai em frente. E agora é claro que ele não tem condições de encostar na Williams. Mas se ele tivesse se livrado antes daquele bloco, ele estaria bem mais perto da Williams, sem dúvida. O Senna segurou no braço enquanto pôde. Agora já perdeu 3 posições. Acaba perdendo essas 3 posições em uma volta, Ayrton Senna. Você reparou agora há pouco na imagem aérea que os carros vinham exatamente juntos. Era uma sequência de carros formando como se fosse um só. Aí você tem a repetição do momento em que o Schumacher passou e depois o Alesi. O Ayrton Senna perdeu 2 posições no retão. E logo depois, na saída do Laranjinha, o Brundle ultrapassou também. Está em 6º lugar agora o brasileiro Ayrton Senna. Patrese, Mansell, Schumacher, Alesi, Brundle, Senna. São os 6 primeiros. Depois de 13 voltas, Maurício Gugelmin ganhou uma posição. Está em 15º. Enquanto Christian Fittipaldi permanece na 21ª posição. Aí Michael Schumacher. O alemão da Benetton, que ficou em 3º lugar no último Grande Prêmio no México. O primeiro pódio da vida dele.
Nessa posição ele vai mantendo. Olha como estão largados na frente Patrese e Mansell. Uma corrida particular da Williams. O líder é Ricardo Patrese e logo atrás dele, Nigel Mansell. Patrese virando a 15ª volta, 1:21.275. Mansell 1:21.301. A diferença entre os dois é de 0,561 milésimos. Fora aquela primeira tentativa do Mansell logo na primeira volta, na terceira curva da primeira volta, até agora não houve nenhum outro ataque, completadas 15 voltas. Mas é claro que a coisa não vai ficar assim até o final. Você viu passando o Christian Fittipaldi, 21º colocado. E aí mais uma vez os líderes. Bico de pato, um mergulho. Aí é hora de muita velocidade. O pessoal sai do mergulho a 210 por hora, dá uma reduzida para entrar na junção a 160. Depois começa a ganhar velocidade na subida dos boxes. 180, 210. Vai atingir o retão a 240 por hora. Pé embaixo. Para chegar a 305 no final desse retão. Partindo para mais uma volta. A liderança de Ricardo Patrese. As Williams não tiveram em nenhum momento da temporada até agora ameaçadas tanto na primeira quanto na segunda posição das corridas. Na África do Sul e do México, o Mansell liderou de ponta a ponta e o Patrese como fiel escudeiro na segunda posição. Aqui no Brasil as posições estão invertidas. Apesar da pole do Mansell, a largada melhor do Ricardo Patrese, que pulou para a liderança e está aí segurando essa posição com o Mansell atrás dele. Fez a diferença de Mansell para Schumacher, o segundo para o terceiro, 33.818. Movimentação nos boxes, informação total na Globo. Luiz Fernando Lima. Está tudo pronto para o momento de expectativa. A troca de pneus, ela é obrigatória nessa corrida e deve acontecer a partir da 20ª volta. Todos os mecânicos estão a postos. Realmente informam os técnicos da Goodyear que pelo menos uma parada é obrigatória. Seria a primeira corrida do ano com essa parada, dado o tipo de asfalto de Interlagos, que é muito mais abrasivo. Eles preveem realmente essa troca, como disse o Luiz Fernando, a partir da 20ª volta, mas até a 25ª. A partir daí, aí já é um risco permanecer na pista sem trocar pneu. Uma justificativa a mais para o ritmo forte que a Williams impõe desde o começo da corrida. Faz uma diferença de 30 segundos quase do Mansell para o terceiro colocado. E aí, evidentemente, você tem toda a folga do mundo para realizar a troca de pneus. Para você ter uma ideia, nesses 2 dias de treinos, a Williams fez um teste para troca de pneus. Senna no box. Ayrton Senna, nesse instante, entra no box. Veja aí, chegando o brasileiro Ayrton Senna, já vai fazer a sua troca de pneus. Vai nada. Bateu no cinto, levantou, bravo, está fora do Grande Prêmio do Brasil, Ayrton Senna. Visivelmente contrariado. O pessoal da McLaren trata de proteger a porta do box. E o Ayrton sai e vai rápido lá pro fundo. Muito bravo realmente o Ayrton Senna. Quanto ao teste na troca de pneus da equipe Williams, eles fizeram uma média de 6 segundos a troca dos pneus. Coloca uma vantagem tranquila em relação ao terceiro colocado. Vai ter, portanto, toda a oportunidade de fazer o trabalho sem problemas e não comprometer a liderança da equipe. Patrese já completou a 18ª volta com 1:21.352. Logo atrás, meio segundo atrás, passou o Nigel Mansell, 1:21.027. Agora um pouquinho mais rápido o Mansell. Nesse instante só passa o Schumacher, 37 segundos atrás. E virando em 1:22.653. Quer dizer, as Williams já estão quase 40 segundos na frente e ainda assim estão virando numa casa abaixo dos outros competidores.
1:21 as Williams, 1:22 o Schumacher. Alesi na quarta posição, a quinta de Martin Brundle, a sexta de Pierluigi Martini. Aí está a confirmação. 18 voltas completadas do Grande Prêmio do Brasil. Wendlinger é o sétimo, Butsen o oitavo, De Cesaris o nono, Capelli o décimo, Alboreto o 11º, Henrique Comas o 12º colocado. Os brasileiros, o Maurício Guglielmin está em 15º e o Christian Fittipaldi em 20º. Ganhou uma posição o Christian. 38 segundos de diferença antes de se atingir a metade da corrida é muita coisa. Realmente, a liderança, a superioridade dos carros Williams aqui em Interlagos já tem aparecido mais ainda do que nas outras pistas. Aí está Michael Schumacher, o terceiro. Já também pegando tráfego, pegando retardatário. Vai fazer a ultrapassagem antes do final do retão, na entrada ali do oeste do Senna. E coloca a fonte de metal entre ele e o Alesi. E a Ferrari está conseguindo ir até quase a metade de uma corrida. Jean Alesi e Ivan Capelli. O Alesi está na quarta posição e o Ivan Capelli aparece em 10º. E as Ferraris que tiveram tantos problemas parece que conseguiram pelo menos acertar o carro. Se não para chegar no pódio, para ganhar, para brigar por posição, para acabar a corrida. Tem conseguido um bom rendimento o Alesi, que está apenas 1,8 do Schumacher, o que é realmente um bom resultado. E o Capelli também está bem colocado. Isso quer dizer que a Ferrari realmente está correndo para chegar ao final da corrida. Para isso, inclusive, ela teve que retornar um pouco nos seus projetos. Teve que usar o motor do ano passado por um problema de confiabilidade. Patrese e Mansell já completaram a 20ª volta do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O programa legal cai no samba na estreia da Terça Nobre 92. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Fiat, Philco, Chocolates Nestlé, Brahma Chopp e Rainha System. O Ayrton Senna, durante os treinos, principalmente depois do primeiro treino, quando ele ficou em 9º lugar, saiu dizendo que nada no carro o agradava. Só o câmbio automático satisfazia o piloto Ayrton Senna. Motor ruim, chassi ruim, equilíbrio mal. Melhorou no treino de ontem. Agora, pelo jeito que ele saiu, quando ele parou no box, a equipe se preparando para trocar pneu, ele bate no cinto, levanta e sai do jeito que ele saiu. Nada devia estar dando certo, nada devia estar andando direito dentro do carro. As duas Williams passam com tudo. Já estão chegando no Christian Fittipaldi. Christian abriu, passou o Patrese, passou o Mansell. Agora que retoma o traçado o Christian. Christian que está em 20º lugar. Eles já passaram por 4 retardatários, os pilotos da Williams. Pelo Christian, pelo Leto, pelo Tarquini. Agora vão chegar no Katayama. Por 3 retardatários, portanto, passaram os pilotos da Williams. Olha aí a imagem de dentro do carro de Nigel Mansell. Como ele vê de pertinho o companheiro Ricardo Patrese. E tem lá na frente dele o Kyo Katayama, da equipe La Russia. Chegou forte agora o Mansell. Viu crescer a Williams do Patrese. Ele teve que frear mais, porque o Patrese tentou tomar a curva ali para passar o Katayama por dentro, mas o Katayama fechou a porta, o Patrese freou e o Mansell teve que frear mais, que cresceu mesmo o carro do companheiro. Bom, por enquanto eles estão ultrapassando os retardatários, mas a continuar nesse ritmo, daqui a pouco eles vão estar completando uma volta em cima do terceiro colocado, não tenha dúvida. Isso vai acontecer logo depois da metade da corrida. Mas uma outra característica, uma outra curiosidade. Estamos com a volta 22. Daqui a pouquinho, por volta da 25ª, eles devem efetuar as trocas de pneu nos boxes.
Se a equipe Williams está assim meio receosa de dar uma ordem para o Patrese agora, de deixar o Mansell passar, pode ser nessa troca aí um bom momento para segurar o Patrese um pouquinho mais do que o Mansell, para já fazer essa inversão nos boxes, que ficaria mais bonito do que na pista. Se bem que a Williams deveria assumir definitivamente essa posição. Quem é o primeiro piloto, quem é o segundo, porque ela está lutando por um campeonato. As duas Williams na frente e as duas McLaren fora da corrida. Os 6 primeiros aí estão, Patrese, Mansell, Schumacher, Alesi, Brandão, Martini. E no box da McLaren, Luiz Fernando Lima. A equipe agora está reunida em torno do carro do Ayrton Senna, com o chefe da equipe, Ron Dennis, observando lá o que aconteceu. Aparentemente algo no motor, porque eles estão olhando a parte de trás do carro. Ayrton Senna foi direto para o escritório da McLaren, área reservada, nos fundos do box, e a única informação foi através de um gesto de relações públicas da equipe. Senna está muito irritado e a equipe está fechando já aqui a área da frente dos boxes com as portas, porque realmente eles não querem mais que as pessoas fiquem ouvindo aqui o que aconteceu com a McLaren nesse fim de semana, que não foi nada bom para eles. Veja como o Nigel Mansell já colocou aí, ameaçando o Ricardo Patrese. Uma equipe que de 84 para cá só perdeu o campeonato de 87, quando o Piquet foi campeão pela Williams, caso da McLaren. Você imagina como deve ser o clima, a tensão, a necessidade de recuperação, quando você pega 3 provas em que você não consegue render o que está acostumado. E principalmente tendo um piloto como o Ayrton Senna, exigente como o Ayrton Senna. Aí está o Nigel Mansell, que parece que vai começar a exigir do Patrese. Ameaçando chegar, ameaçando tentar a primeira colocação do seu companheiro de equipe. É o italiano Patrese na frente, o britânico Nigel Mansell atrás. Primeiro e segundo. Mansell venceu as 2 primeiras provas. Patrese foi o segundo colocado. Veja como o Mansell já está muito perto. Já está procurando realmente a volta para dar o bote. Chegando, perseguindo o traçado do Patrese, tentando encostar, pegar o vácuo do Patrese, para na hora sair, arriscar a ultrapassagem. Olha a equipe Benetton preparada para uma troca de pneus. Estrategicamente seria um erro do Mansell tentar essa ultrapassagem agora. Deveria primeiro efetuar a troca de pneus e aí pensar no final da corrida. Como estratégia, de vez em quando, não é o forte do Nigel Mansell, é bom o Patrese ficar atento. Olha como ele chega. As duas Williams se transformam em quase uma só. E a primeira Benetton chega no box. Michael Schumacher. Veja o tempo. 7:55, um tempo razoável. Schumacher é o primeiro, portanto, a fazer a troca de pneus. Na 24ª volta. O limite dado é a 25ª. Mas isso evidentemente depende da temperatura, depende do estado do asfalto, do desgaste que o pneu teve, de como o piloto conduziu. Tem LaRusse fora da prova. Esse limite dado pelos técnicos do fabricante de pneus é um limite de segurança. É evidente que num carro estável, de suspensão eletrônica, de suspensão ativa eletrônica como o Williams, o desgaste é bem menor. Christian Fittipaldi foi para os boxes. Patrese e Mansell completaram já a 25ª volta. Também fica a expectativa para o momento em que as duas Williams vão efetuar a troca de pneus. E o tráfego vai chegando de novo para o Patrese. Alesi também no box. Acompanha o trabalho da equipe Ferrari. Melhor que a da Benetton, 6:31. Patrese, então, também já fez a sua troca de pneus. Schumacher e Patrese. Agora a situação é a seguinte: Patrese em primeiro, Mansell em segundo, Brandon em terceiro.
Já trocaram pneus e o Brundle acabou herdando uma terceira posição. Patrese e Mansell completam a 26ª volta. Patrese mais rápido, 1:21.945. Mansell 1:22.171. Patrese e Mansell, os dois líderes, ainda não fizeram a troca de pneus. Estão com muito tráfego pela frente aí. Pode até, nesse trabalho de ultrapassagem de retardatários, acontecer um desgaste maior do pneu, você muda o traçado, às vezes tem que frear diferente. A primeira é a da Lara. O certo mesmo era o Mansell aproveitar agora o tráfego e a presença do Patrese ali na frente para efetuar sua troca de pneu. Aliás, o Mansell, hoje no treino de aquecimento, ele aproveitou para fazer um treino, olha a outra Benetton do Martin Brundle, para fazer um treino do pit stop, que foi muito bem feito pela equipe. Por ele, Mansell não. No primeiro, ele deixou morrer o motor. 7:25, o tempo de Martin Brundle. Um pouquinho mais rápido do que o Schumacher. As 6 primeiras posições, Patrese, Mansell. Em terceiro está Martin Brundle. Para a quarta colocação, pula Thierry Boutsen da Ligier. Na quinta, Ivan Capelli da Ferrari. E na sexta, mais uma Ligier, Henrique Comar. O Schumacher voltou em sétimo, o Alesi voltou em oitavo. O Maurício Gugelmin já está em décimo. E o Christian Fittipaldi em 17º. Olha o Mansell indo para cima da Lotus. O Patrese já se livrou, o Mansell não quer perder tempo. Não quer perder nada de contato com o Patrese. E não perde mesmo. Não tem muito carro pela frente, se você reparou. Olha, passa o Gugelmin. O Patrese tenta ultrapassar a Minardi do Morbidelli. Consegue sem problema, o Mansell vem no embalo. E Ivan Capelli no box. Veja o tempo. 6:82. Portanto, as duas Ferraris e as duas Benetton já trocaram. Ferrari e Benetton já fizeram as suas trocas de pneus. 28 voltas, com Patrese e Mansell na frente, sem nenhum problema, tranquilos e disparados no Grande Prêmio do Brasil. Olha o Patrese para cima do Gruillat. Não está tendo paciência nenhuma o Patrese, hein? Olha o Mansell, vai tentar a liderança agora, se aproveitando da dificuldade do Patrese para ultrapassar o Gruillat. Chegou quase a emparelhar. Agora deixou o Gruillat para trás e o Mansell veio junto. Nós vamos ao box da Williams com Luiz Fernando Lima. Aqui é só para informar que a equipe está preparada para a troca de pneus, mas não há ainda nenhuma indicação de qual dos dois pilotos vai parar primeiro. Os dois estão aí, indo para completar mais uma volta. A diferença das Williams para os outros carros é alguma coisa impressionante. Nigel Mansell para o box. Nigel Mansell para o box é o primeiro a trocar pneus. Patrese continua na pista, continua na liderança e Mansell vai para o box. Acompanhe. A chegada de Nigel Mansell. É importante o tempo que a Williams leva para efetuar a troca dos pneus de Mansell. Perdeu tempo. 8:54, a pior troca efetuada até agora. Olha a pressa com que o Mansell volta para a pista. O Mansell voltou ainda em segundo lugar. Nesta segunda, Porques contra-ataca, abrindo a temporada 92 de Tela Quente. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Philco.
Chocolates Nestlé, Brahma Chopp, Rainha System e Fiat. ...29 voltas completadas no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Aí está o Nigel Mansell. Ele já trocou pneus, fez um tempo alto, mais de 8 segundos. Agora precisa, quase 9 na verdade. Agora precisa ver como é que vai se comportar a equipe Williams com o Ricardo Patrese. É a melhor troca de pneus até agora, dos 5 primeiros colocados, exceção do Patrese, que ainda não parou, foi a do Alesi, 6,31 na Ferrari, e depois a do Capelli, 6,82 também na Ferrari. A do Mansell foi a mais alta, 8,54. E na saída, ele deu aquele tradicional tranco que o Mansell realmente não evita no momento de uma troca de pneus. Depois, acha ruim que quebra o câmbio, ele quebra a transmissão, mas ele sai, a hora que o carro baixou, você viu o tranco que ele deu para sair. É a pressa já característica do Nigel Mansell. Agora acompanha o Patrese para ver se o piloto italiano faz a sua troca. Na 30ª volta, o Patrese virou em 1:21.825 e conseguiu colocar 20 segundos à frente do Nigel Mansell. Quando ele parar, é que o Mansell tem a chance de se recuperar. Mas o Mansell voltou com tráfego à frente. Vamos ver, o Patrese vai para completar mais uma volta. Saiu da junção, vem para a subida dos boxes. Olha os 3 primeiros aí. E a rodada da Ferrari. Ferrari tem problema, Alesi consegue voltar. O Patrese parou. Vamos ver o tempo de Patrese. Não trabalha bem também não. 9,11. Trabalha mal na troca de pneus a equipe Williams. Talvez até tranquila pela distância que as duas equipes, que os dois carros da equipe têm em relação aos outros. Olha como volta o Patrese. Precisamos acompanhar agora se o Mansell conseguiu passar à frente. Olha, você viu o Mansell está à frente de Ricardo Patrese. Deu para você ver a passada do Mansell. E aquela confusão com a Ferrari foi com a Benetton. A Ferrari do Alesi se confundiu com a Benetton de Martin Brundle. Toda a impressão de que eles se tocaram. Acabaram saindo os dois da pista. O Alesi conseguiu voltar. O Brundle não. O Brundle está levando azar também na temporada. Anda bem, consegue ficar em boa posição. Mas tem sempre alguma coisa que acontece. No México, veja no replay, ó. Quando eles se tocaram e acabou terminando a corrida para Martin Brundle. No México diz que a viseira do carro que vinha à frente dele foi pro radiador e superaqueceu. Então agora ele está tocada com a Alesi. Exatamente, o ocorrido foi na freada do S ali no final da reta. Os dois realmente se tocaram e o Brundle saiu com problema no bico e parecia até ter furado um dos pneus dianteiros. A Alesi continuou, agora precisa ver em que condições. Gugelmin sobe para a 7ª colocação, sexta colocação já agora. E o que mais surpreendente, Eric Comaz da Ligier é o 4º colocado. Olha a volta mais rápida do Mansell, que voltou voando depois da troca de pneus. 1:19.764. Com as trocas de pneus, as posições vão se alterando permanentemente. Agora há pouco o Thierry Boutsen estava entre os 6, foi para o box. O Eric Comaz continua com os pneus da largada e, portanto, sobe para uma boa colocação. A diferença de Mansell para Patrese, 5.314, que pode ser fundamental para definir o resultado da corrida. Realmente, veja como o Mansell voltou andando muito bem. A sua troca de pneus foi com 8,54. A do Patrese, 9,11. Quer dizer, menos de meio segundo de diferença. Então, a diferença que eles poderiam estar na pista seria em torno disso. Meio segundo, 6 décimos, no máximo um segundo. Agora, a diferença já é de 5. Quer dizer que o Mansell voltou andando melhor e que o Patrese, pelo menos um pouco antes da parada, já era visível que o Patrese estava segurando o Mansell. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Schumacher volta para a 3ª posição, Alesi é o 4º, Capelli é o 5º, Alboreto é o 6º. Gugelmin pode ter parado também para trocar pneus.
Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Capelli e Michele Alboreto da Footwork aparece aí na 6ª posição. Olha o Maurício Gugelmin acabando o trabalho de troca de pneus. Esse pit stop para a troca de pneus revoluciona a corrida. O Gugelmin estava na 9ª colocação. E o Eric Komatsu, que chegou a ocupar a 4ª, agora cai para 8º, depois que se recuperaram aqueles que tinham parado para trocar pneus. O caso do Alesi, do Capelli, do Alboreto e até da Lotus, do Johnny Herbert, que anda muito bem. Pouco a pouco, as posições de liderança vão voltando ao normal. O Schumacher volta para a 3ª posição, o Alesi volta para a 4ª, o Capelli sai no lucro, porque vem para a 5ª posição, aproveitou inclusive a saída do Martin Brundle, e o Alboreto aparece aí como uma surpresa, andando com a Footwork. O John Herbert, que está em 7º lugar, para você ter uma ideia de como ele faz uma bela corrida com a Lotus, largou simplesmente na última posição do grid. Se recuperou, aproveitou as paradas e chegou. Olha o Patrese, ultrapassando a Lotus e querendo agora ganhar todo o tempo do mundo. Acabou perdendo a primeira posição o Ricardo Patrese na hora da troca de pneus. E tá voando, hein? 1:19.490. É a volta mais rápida da corrida, a de Ricardo Patrese. Na 34ª volta. Mansell e Patrese, os dois únicos que completaram essa volta. E a diferença vai diminuindo. Era de 5, está em 3.712. A Garota. Uma homenagem a Charles Chaplin. Os Trapalhões Especial. Hoje, 7 da noite. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Chocolates Nestlé, Brahma Chopp, Rainha System, Fiat e Philco. Ricardo Patrese segue a sua perseguição a Nigel Mansell. Patrese sabe que precisa da vitória, precisa chegar na frente do companheiro para continuar tendo garantia do mesmo serviço prestado pela equipe. Mas no pit stop, na troca de pneus, na estratégia de parada, o Nigel Mansell acabou se dando melhor e está na frente agora. A diferença aumentou um pouquinho. Eles completaram 35 voltas e a diferença sobe para 4.670. É por causa de todo esse tráfego aí, ó, que o Patrese está pegando. O Mansell virou 1:20.575, o Patrese 1:21.533. Quase um segundo de diferença, só pode ser explicado pelo tráfego, porque os carros têm andado rigorosamente iguais. Bom, e com metade da corrida completada agora, 35 voltas, o Patrese tem 47 segundos à frente do Schumacher. Quer dizer que antes de terminar a corrida, realmente eles vão colocar uma volta em cima do 3º colocado. Maurício Gugelmin está em 14º lugar e Christian Fittipaldi em 15º. Os dois estão uma volta atrás dos líderes. Ayrton Senna abandonou a prova. Com problemas na McLaren, estava em 3º lugar, acabou numa volta perdendo 3 posições. Foi para o box e abandonou o Grande Prêmio do Brasil. As informações do box, chegando com Luiz Fernando Lima. Ayrton Senna agora saiu um pouco mais cabeça fresca, veio acompanhar aqui o exame de técnico que está sendo feito em cima do McLaren, que foi utilizado por ele e com o qual ele abandonou a prova. Daqui a pouquinho ele deve vir até aqui, vamos tentar chamá-lo para ver se há alguma explicação. É claro que nesse momento ele está ali conversando com o Ron Dennis e não vai falar ainda para a gente, mas daqui a pouquinho deve ter a explicação do Ayrton Senna. A gente fica na espera de saber, na voz do Ayrton, o que aconteceu com o McLaren para que ele tivesse que abandonar o Grande Prêmio do Brasil. Que tem a liderança de Nigel Mansell, com Ricardo Patrese em 2º, Michael Schumacher em 3º. Esses três já completaram 36 voltas. 44 segundos, 328 milésimos. É a diferença do Schumacher
para o Patrese. E o Patrese está 5,862, aumentando a diferença de Mansell para Patrese, já quase na casa de 6 segundos. Agora passou o Alesi na quarta colocação, 20 segundos atrás do Schumacher. Só os 4 primeiros colocados conseguem ficar na mesma volta, porque assim que passou o Alesi, já passou o Mansell, completando 37 voltas. Olha a Lotus de John Herbert, tocando na Ligier. Herbert fora da prova, Ligier também vai sair. Veja como sai da pista, vem para a pista auxiliar. É Eric Comas. E acompanha de novo. Na verdade, as duas Ligiers acabam se confundindo. Olha, a tentativa de ultrapassagem do Butsen em cima do Comas, e o Butsen vem com tudo para cima do Comas. Para cima do Herbert. Fora Johnny Herbert e fora também a Ligier. Quer dizer, o clima na equipe Ligier também não deve estar muito bom. Veja Ayrton Senna. Ayrton Senna já tirou o macacão e vai falar com o Luiz Fernando Lima. Vamos perguntar para o Ayrton Senna, então, agora, com a cabeça um pouco mais descansada, talvez. O que aconteceu? Foi um problema de parte elétrica ou de combustível. Eles estão verificando, mas o motor começou a cortar muito já na largada. Depois da primeira para a segunda marcha, o motor cortou. E dali para frente começou a cortar nas retas, no meio das retas, e foi quando os outros carros começaram a chegar muito e me passaram. Depois voltava ao normal, depois ficava ruim de novo, e eu fui me aguentando até quando deu. Até onde deu, de repente não dava mais, e eu tive que parar porque estava piorando, e paciência, fica para a próxima. Você acha que você precisa fazer uma reformulação geral, uma conversa geral para fazer novos acertos nesse carro para Barcelona? Não, precisa muito treino e identificar os problemas, porque fora esse problema que foi específico, a gente tem problemas de equilíbrio no carro que limita muito a performance. Então as Williams, eu quase nem as vi depois de 2 voltas. Com os outros carros eu consegui me aguentar, daria para segurar o 3º lugar, desde que o carro funcionasse até o final. Mas as Williams estão no outro planeta e para a gente lutar com eles, a gente vai ter que melhorar muito, não só a confiabilidade, mas a velocidade. Ok, Kleber Machado. A explicação de Ayrton Senna. Abandonou a prova e fala na Globo a razão do abandono do tricampeão Ayrton Senna. E ele falou em trabalhar muito, e a equipe tem realmente treinos programados. Veja os 6 primeiros: Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Capelli, Alboreto. O próximo grande prêmio é só no dia 3 de maio, em Barcelona, na Espanha. Nesse período de 28 dias, a McLaren tem pelo menos 2 sessões de treino programadas. Uma em Silverstone, na Inglaterra, e outra na Itália. Então vai trabalhar bastante a equipe McLaren para acertar o MP4/7 e entrar em ritmo de competição com as Williams nesta temporada de 92. Aí está Ricardo Patrese, o 2º colocado do Grande Prêmio do Brasil. Patrese que foi o 2º também o ano passado, quando o Ayrton Senna venceu. E o único que participou do último Grande Prêmio em São Paulo, em 1980, antes do Grande Prêmio ir para o Rio, para Jacarepaguá. Ele foi 6º com uma Arrows, 2º ano passado aqui em Interlagos, o Patrese. E o líder Mansell? O Gugelmin fez uma volta muito lenta, foi para o boxe, está parado no boxe. O Christian está na 12ª colocação. Christian em 12º lugar, depois de ter largado na 20ª. Melhora 8 posições. Depois de 39 voltas, estes são os 6 primeiros. O inglês Nigel Mansell, o italiano Ricardo Patrese, o alemão Schumacher. Aí aparece o francês Alesi, o italiano Capelli e mais um italiano, Michele Alboreto. Comas, Wendlinger, Morbidelli, Guillard, Hakkinen e Christian, do 7º ao 12º colocados. E você vê a Williams e Nigel Mansell já chegando na Ferrari.
Já vai colocar uma volta em cima do Ivan Capelli, o Nigel Mansell. Só por essa imagem você tem a ideia exata do rendimento da Williams neste Grande Prêmio do Brasil. Já colocou uma volta no Ivan Capelli, está chegando no Jean Alesi. Andando muito realmente a Williams. Olha como ele entra coladinho no Alesi, sai e sem problema retoma o traçado, sai do retão dos boxes, vem para o S do Senna, diminui de 305 por hora. Vê se está com problemas o box da Williams. O pessoal está servindo salgadinho, bebida. Nigel Mansell na liderança, tentando a sua terceira vitória consecutiva na temporada 92. E procurando a Williams também a terceira dobradinha. Mansell já completou 41 voltas. Essa ele fez em 1 minuto 21 segundos, 163 milésimos. Ricardo Patrese, o segundo colocado, virou em 1:20.397, mais rápido. Mas a diferença dos dois já está na casa de 8.330, veja. Já é uma diferença difícil de ser tirada pelo Ricardo Patrese num ritmo normal de corrida. Em condições normais já é uma diferença muito difícil de ser tirada. No tempo ele não vai tirar, a não ser que o Mansell realmente tenha algum problema e que seja obrigado a diminuir. No tempo não dá para tirar, mesmo porque eles estão virando sempre ali mais ou menos próximos um do outro. Os dois, aliás, foram os únicos que já superaram o recorde oficial de corrida. Mansell já completou a 42ª volta. 1:20.441. Voltou a ser mais rápido que o Patrese. 1:20.879. Daqui a pouco ele vai chegar no Schumacher, que é o terceiro colocado. Da obra de Jorge Amado, Teresa Batista. Série brasileira. Estreia nesta terça. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Rainha System, Fiat, Philco e Chocolates Nestlé. Aí está o líder Nigel Mansell, enquanto o Ricardo Patrese também já deixou para trás o Ivan Capelli e está indo para colocar uma volta em cima do Jean Alesi. Também vai colocar uma volta em cima do quarto colocado. Passa Mansell. Ele completa 43 voltas. Também passou o Patrese. A diferença aumentou. Frank Williams acompanha no computador. 9.239 a diferença. 9.239 a vantagem de Mansell em relação a Patrese. Mansell 1.19.803, Patrese 1.20.274. Já era o motor do Comas. Ele passou aqui já estourando o motor e parou ali perigosamente no final dos boxes. Eric Comas da Ligier abandona a prova. Quando ele passou no retão, realmente já saiu fumaça por tudo quanto é lado e a Ligier está fora da prova. O Butsen, que se envolveu num acidente com o Johnny Herbert da Lotus, quando tentou ultrapassar o companheiro de equipe Eric Comas, e agora o Comas abandona. O segundo colocado, Ricardo Patrese. Você viu como ele vai se aproximando do Jean Alesi. Christian Fittipaldi está em 12º. Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Capelli, Alboreto. O Gugelmin está em 18º, mas está muito atrás. O Gugelmin não deve nem ter voltado do boxe. Não, ele não saiu dos boxes. Ele ainda aparece na colocação como 18º, mas já fora da corrida.
Ayrton Senna e Maurício Gugelmin, dos brasileiros, abandonaram a prova. E o Christian está aí na 12ª colocação. O Christian, que também com muitos problemas, ele não conseguiu acertar o carro para o Grande Prêmio do Brasil, declarou claramente que se terminasse a prova, o que seria o primeiro Grande Prêmio completado por ele, já seria uma grande vitória. Seria realmente uma grande vitória e a equipe Minardi está com o novo carro pronto para estrear em Barcelona, que é a próxima corrida, no dia 3 de maio. Michael Schumacher, o terceiro colocado. Schumacher está indo para completar a volta de número 44. Passou. A 55 segundos, 824 milésimos do segundo colocado. Quase 1 minuto a vantagem das Williams para o terceiro colocado. Você está vendo onde está o Schumacher? Entrando no retão oposto. Aqui na reta dos boxes já passou o Mansell e nesse instante está passando o Patrese. Veja Christian Fittipaldi. O melhor brasileiro na prova, o único no momento. Nós vamos fazer uma volta com Christian Fittipaldi. Acompanhe a pulsação do brasileiro. O coração dele está batendo 148 vezes por minuto. De 80, que é a pulsação normal, ele está a 148. É toda a atenção no coração de Christian Fittipaldi, trazendo de novo o nome da família famosa para o circuito de Interlagos. Outra vez na Fórmula 1. Uma boa participação na África do Sul, no México e agora aqui no Brasil. Já com 45 voltas, já é o grande prêmio que o Christian mais rodou. Vai com boa performance o brasileiro Christian Fittipaldi. Na África ele saiu com 43 voltas. Aqui já completa a volta de número 45. 21 anos de idade. O mais jovem piloto da Fórmula 1. O mais jovem brasileiro a chegar à Fórmula 1. Vai mantendo a tradição do nome e mostrando o talento. Christian Fittipaldi. 11º colocado a essa altura no Grande Prêmio do Brasil. O líder aí está, Nigel Mansell. Mansell completou a volta de número 46. 1:19.844. O Patrese 1:20.411. 10.941. A distância de um para o outro, a diferença vai aumentando a sua vantagem, o Nigel Mansell. O Mansell segue exatamente o mesmo percurso das outras duas corridas. O que dá para arriscar dizer que, se não acontecer nada, realmente mais uma barbada, mais uma vitória tranquila. Você dentro do cockpit da Williams. Ele passou pelo Bico do Pato, onde ele se acidentou ontem, no final do treino. Quando ele tentou ultrapassar o Ayrton Senna, foi direto para o muro. Chegou a se machucar, ficou 1 hora em observação. Vai completar mais uma volta. O inglês Nigel Mansell, que vive o melhor momento da carreira dele. Daqui a pouco, as atrações da pesada do Domingão do Faustão. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Rainha System, Fiat, Philco, Chocolates Nestlé e Brahma Chopp. Você viu a diferença do Mansell para o Schumacher? Mais de 1 minuto. E não tenha dúvida que daqui a pouquinho o Mansell vai alcançar o Schumacher e vai colocar uma volta em cima do terceiro colocado. A diferença está em 1 minuto e 9 segundos, levando-se em conta que o tempo de volta do Mansell está em torno de 1:19. Quer dizer, daqui a pouco ele está realmente ultrapassando o Schumacher e colocando uma volta em cima do terceiro colocado. Veja só, isso é que é dar poeira nos outros aqui em Interlagos. Mais um pouco para você de Christian Fittipaldi, o brasileiro na Minardi. O coração dele batendo 175 vezes por minuto.
No teste de coronária, para você ver direitinho como é que está o seu coração na esteira, você atinge 175 batidas por minuto. É assim que está o coração de Christian Fittipaldi nesse momento. Batendo forte o coração do brasileiro e acelerado. Schumacher está atrás do Christian. Terceiro colocado colocando uma volta em cima do piloto da Minardi. Passou pelo Christian agora. Com a parada do Eric Comando, o Christian ganhou mais uma posição. Ele foi para a 11ª colocação e ele está se aproximando um pouco do Hakkinen. Ele tinha 7,5 de diferença e agora já está a 6,2 do Hakkinen da Lotus. É verdade que a Lotus tem um bom rendimento. Não é fácil o Christian tirar essa diferença, mas ele está diminuindo a diferença razoavelmente a cada volta. Mansell é o primeiro, Patrese o segundo, Schumacher, que você vê aí, o terceiro, Alesi o quarto, Capelli o quinto, uma corrida de alto lucro para a Ferrari, Michele Alboreto com o Footwork em sexto. Aí vem o Carl Wendlinger com a March, o Gianni Morbidelli, companheiro do Christian na equipe Minardi em oitavo, o nono Olivier Gruellat da Tyrrell, em décimo a Lotus do Hakkinen, em 11º o Christian Fittipaldi com a Minardi. Aí a Benetton de Michael Schumacher. Benetton que começa muito bem o ano de 1992. Uma nova versão do motor V8 da Ford. Não é ainda o motor ideal para competir com esses aviões que andam por aí. Mas a equipe já está trabalhando na nova versão V12 para conseguir mais ainda render e competir de igual para igual com as equipes. Já está até pouco humilde a Benetton. Declarações do Flávio Briatore, que é o diretor da equipe, dizendo que só a Williams hoje é melhor que a Benetton. As outras estão no mesmo nível. E aí a Ferrari do Jean Alesi, que vai conseguindo completar uma prova. O Briatore faz uma questão de incluir a McLaren nesse meio para dizer que realmente hoje ele não vê a McLaren a um nível mais à frente deles. Aí você está vendo o Alesi e recebemos agora a informação da torre de que o Martin Brundle, você se lembra que se enroscou com o Alesi ali no S, na descida do S, o Martin Brundle foi à torre fazendo uma reclamação por escrito contra o Alesi, dizendo que desde a primeira volta ele vinha fechando o Brundle e depois realmente os dois acabaram se tocando. Quer dizer, há uma queixa formal contra o Alesi. Jean Alesi, que é o quarto colocado, tem o Ivan Capelli em quinto. As duas Ferraris pontuando no Grande Prêmio do Brasil. E aí mais uma imagem do carro de Nigel Mansell. Veja o equilíbrio do carro, perfeito, não balança. Passa pelos trechos ondulados do circuito de Interlagos sem maiores problemas. Fez o laranjinha, a curva que ele mais gosta na Fórmula 1. As mudanças de marcha suave, o giro do motor sempre alto. Câmbio semiautomático, suspensão ativa, motor V10 da Renault e a liderança do Grande Prêmio e do campeonato. E 1 minuto e 16 segundos em cima do terceiro colocado. Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Capelli, Alboreto. Os 6 primeiros do Grande Prêmio do Brasil. Os 6 que estão pontuando no Grande Prêmio do Brasil de 1992. 21º ano do GP brasileiro na Fórmula 1. Aí o Schumacher, o terceiro colocado. Vê a distância entre ele e o Mansell. 1 minuto e 17. Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Capelli e Alboreto. Você confere do 7º ao 12º colocados também. Martin Brundle reclamou do Alesi oficialmente. E o repórter Roberto Cabrini vai conferir. Pois é, eu estou ao lado do Martin Brundle, estou revoltado. Vamos ouvir. Por que você fez uma reclamação oficial contra o Alesi? Why did you make an official complaining against Alesi? Because he did some very dangerous driving.
Ele disse que porque o Alesi fez direção perigosa. Direção perigosa. A direção perigosa do Alesi irritou o Brundle. E o Mansell, na sua direção segura e veloz, está chegando no Michael Schumacher. Vai dar uma volta em cima do terceiro colocado. Veja, o Schumacher completa uma volta, o Mansell também, já uma volta na frente. Saiu do retão, faz o S do Senna. É só observar o momento que o Mansell vai escolher. Reta oposta, pode ser agora. Encostou, abriu, não deu tempo. Não chegou a pegar o vácuo, quando saiu não dava mais para fazer a tangência e entrar direito na curva. O problema do Mansell é esse, ó, a impaciência. Não está nem um pouco precisando de tempo, então pode ter calma para ultrapassar no momento exato, no momento perfeito, sem risco nenhum. O Schumacher, que não tem a sua experiência, deu o lado de dentro para ele no laranjinha, mas ele sabendo que se o Mansell se metesse ali por dentro, não ia conseguir fazer a curva. No bico do pato ele nem se arrisca. A lembrança de ontem ainda deve estar muito viva na cabeça do Nigel Mansell. Agora sim é a hora. Junção, subida dos boxes. Se chegar tranquilo, chegar junto, chegar na hora certa, usa a potência do motor e ultrapassa. Entraram agora. O Schumacher não está querendo não tomar a volta. Mas é inevitável. Você viu que eles ficaram roda lado a lado. Frank Williams vendo o Nigel Mansell de vez em quando deve ter cada arrepio. Ele deve passar por calafrios durante a corrida toda. O Mansell agora, ele não entrou colado no Schumacher como precisava para fazer aquela ultrapassagem no final da reta. Mas mesmo assim ele saiu antes de ter toda a eficiência do vácuo. Quer dizer, tanto que o Schumacher teve que realmente abrir para permitir a ultrapassagem. 18 voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil. Veja no replay. O Schumacher acaba prejudicando o seu traçado, a sua curva, para depois voltar e não tocar o Mansell. Que seria uma insensatez dos dois lados, né? Com 1 minuto e tanto de diferença, 1 minuto e 20, 1 minuto 21, 424. Mansell, Patrese e Schumacher, Alesi, Capelli e Alboreto. São os 6 primeiros colocados. O Grande Prêmio do Brasil é a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A próxima será em Barcelona, na Espanha, dia 3 de maio. Mansell está 10 segundos, 0,35 milésimos à frente de Patrese. Está abrindo o bico o carro de Olivier Gouveia. Estourando o motor. Mansell, depois de deixar para trás o Schumacher, já passou também o Mika Häkkinen. Na verdade, quem tiver na frente, ele vai deixar para trás. E o Christian Fittipaldi também vai ganhar mais uma posição com o motor quebrado do Gruyère. Ele vai agora para a 10ª colocação. Gruyère que já entrou no box. A Williams, que está com esse carro praticamente perfeito, prepara o desenvolvimento do novo carro. Olha o Gruyère chegando aí no box da Tyrrell. Prepara o desenvolvimento do novo carro, o FW15. Esse é o FW14. Há quem diga que vem por aí um negócio inesquecível. O novo carro da Williams. É claro que esse pode ser trabalhado, pode ser testado. Não há pressa para a equipe Williams lançar um novo carro. Os resultados mostram o porquê. Ricardo Patrese, o segundo colocado. E a liderança de Nigel Mansell. Mais uma dobradinha da Williams depois de 54 voltas. Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Capelli e Alboreto. 54 voltas das 71 do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1.
Nesta segunda, Porques contra-ataca, abrindo a temporada 92 de Tela Quente. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Fiat, Hilco, Chocolates Nestlé, Brahma Chopp e Rainha System. De novo aí para você o carro de Ricardo Patrese, que tem a volta mais rápida da prova, 1:19.490. Foi na volta de número 34 que o Patrese fez esse tempo, a volta mais rápida até agora do Grande Prêmio do Brasil. Os 6 primeiros colocados, e esse tempo de 1:19.490 garante ao Patrese o recorde oficial do circuito do Autódromo José Carlos Passe, aqui em São Paulo. A informação da torre é que o Roland Brunserat, que é o starter da FISA e quem cuida realmente das medidas disciplinares da FISA, vai analisar o tape daquele incidente entre o Alesi e o Brundle logo depois da corrida e ver se há alguma pena a ser aplicada. Vocês sabem que agora a FISA tem uma nova regulamentação e realmente impõe algumas penas até pesadas a pilotos que sejam acusados e considerados culpados de uma forma de dirigir perigosamente, como o Brundle acusa o Alesi de ter feito. Christian Fittipaldi está em 10º lugar e Jean Alesi, que é o acusado, na 4ª posição. Direção perigosa, essa acusação de Martin Brundle para o Alesi. Christian Fittipaldi, parado, olha o coração, 167 batidas por minuto. Agora deve ir tranquilizando o coração de Christian, é claro, com um pouquinho de aperto, né? Queria completar o Grande Prêmio do Brasil, estava indo bem, 10ª colocação e acaba abandonando. Aí você anda no cockpit na Williams de Nigel Mansell. Vá curtindo o motor, a mudança de marcha, a aceleração. Há 14 voltas para o final da prova. Entrando no S. Agora ele faz a curva do Pinheirinho. Do Bico de Pato ele vem para o mergulho. Pega a curva da junção. E a subida dos boxes. 16 segundos, 941 milésimos à frente de Ricardo Patrese. Nigel Mansell entra na reta para completar mais uma volta. Nigel Mansell completa a volta de número 58 com o tempo de 1:21.225. Hora de tirar o pé para Nigel Mansell. Hora de tocar com mais tranquilidade ao Williams. Patrese também está virando alto, 1:21.677. Alto para o que pode virar o Williams, né? Mais lento do que o Williams, do que o Mansell, inclusive o Ricardo Patrese. A diferença entre os dois é de 17,3, quer dizer, uma diferença bastante tranquila para Mansell. Mas agora, nesse final de corrida, você vai observar que essa história de tirar o pé para o Mansell significa tirar o pé, mas não tanto. Porque ele realmente não tem uma constante no momento em que ele precisa tirar o pé para administrar o final de corrida. Você vai ver que ele vira 22, depois vira 20, depois vira 21, depois vira 19, é capaz até de virar 18. Uma volta dessa excepcional em final de corrida, porque ele não consegue ficar sempre administrando a corrida. Realmente parece que ele se desconcentra, alguma coisa que o preocupa, então de vez em quando ele vem e faz uma volta rápida. Vamos ver essa. A outra 1:21.225. Agora ele vai completar a volta de número 59.
1:21,088. Já foi mais rápido. Um pouquinho, mas mais rápido. Capelli e Alboreto estão brigando pelo quinto lugar. O Capelli vai se mantendo, mas o Alboreto está chegando. A Footwork, que trabalha com o motor Honda, o V10 da Honda, vai fazendo uma boa corrida e olha como o Alboreto chega para cima do Ivan Capelli. É essa realmente a grande força que tem a equipe Footwork. A equipe escolhida pela Honda hoje para correr com seus motores, os motores que eram da Tyrrell no ano passado, os V10, que foram os motores que deram o primeiro título mundial ao Ayrton Senna. E o Michele Alboreto chega aí para cima do Capelli, com 12 voltas para o final. Alboreto, que foi piloto da Ferrari, agora vê um compatriota, o italiano Capelli, à sua frente. E ele vai tentando ultrapassá-lo, vai tentando pelo menos chegar para brigar aí por este quinto lugar. O Alboreto foi inclusive vice-campeão mundial pela Ferrari. Jean Alesi ocupa a quarta colocação, um pouco mais folgado. O Capelli é o quinto e tem a presença no espelho do Michele Alboreto. Alboreto é um piloto de 35 anos, já bem experiente. Tem 155 grandes prêmios, ganhou 5 vezes. Já o Capelli, que corre na gloriosa e poderosa Ferrari, é um piloto mais novo, bem mais novo, 28 anos, e que nunca ganhou um grande prêmio. Ocupa aí a quinta colocação, o Ivan Capelli. Disputou 80 GPs, sem vitória. Era companheiro do Maurício Gugelmin o ano passado na marcha. A Ferrari que lançou mão do motor do ano passado para conseguir resolver uma parte dos seus problemas. Mas o Niki Lauda fez uma declaração interessante. O Lauda que veio ao Brasil, mas não ficou para acompanhar a corrida. Um carro só é bom quando o conjunto é bom. Não é o caso da Ferrari. É outra equipe que vai trabalhar muito nesse intervalo de quase 30 dias entre a terceira e a quarta etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. A interpretação do que o Niki Lauda diz é que realmente isso significa um retrocesso, ter que usar um motor velho. Mas de qualquer forma, numa crise dessa que a Ferrari atravessa, está aí colocando os seus dois carros na zona de pontuação. E seria, sem dúvida, uma forma de aliviar um pouco essa crise e de aquietar um pouco a imprensa italiana. Qualquer resultado neste momento dá pelo menos uma chance da equipe trabalhar, respirar. 2 corridas com nenhum dos dois carros conseguindo completar a prova é muita pressão para uma equipe vencedora como a Ferrari, a equipe que mais grandes prêmios venceu na história da Fórmula 1, nesses 42 anos de história da Fórmula 1. Michael Schumacher, o alemão da Benetton, terceiro colocado no Grande Prêmio do Brasil. Michael Schumacher é outro que ainda não venceu na temporada. Nunca venceu na carreira na Fórmula 1, mas conseguiu o primeiro pódio na prova do México. 10 voltas para o fim do Grande Prêmio do Brasil. Mansell é o primeiro, Patrese o segundo, Schumacher o terceiro, Jean Alesi o quarto, Ivan Capelli o quinto, Michele Alboreto é o sexto colocado. Ayrton Senna abandonou a prova. O motor da equipe McLaren estava cortando. Problema elétrico, talvez. Maurício Gugelmin também abandonou com problemas na Jordan. E Christian Fittipaldi, que conseguiu completar 50 voltas, acaba não conseguindo também chegar ao Grande Prêmio do Brasil. O líder Nigel Mansell, mais tranquilo do que nunca. Caminhando para que pode ser a sua terceira vitória consecutiva em 3 grandes prêmios. Se ele confirmar essa vitória, 100% dos pontos possíveis conquistados por Nigel Mansell. É uma situação semelhante à do ano passado, no inverso, né? Isso serve para não desanimar o torcedor brasileiro.
O Senna conseguiu acumular 40 pontos nas 4 primeiras corridas, sendo que o Mansell só foi marcar os seus primeiros 6 pontos exatamente na quarta. Quer dizer, estava 30-0, ele fez 40-6. A situação agora, se o Mansell terminar nessa primeira colocação, fica 30-4. Na Williams de Nigel Mansell. Você vai para completar mais uma volta do Grande Prêmio do Brasil. A volta de número 63, passou o Mansell. A Garota, uma homenagem a Charles Chaplin. Os Trapalhões Especial. Hoje, 7 da noite. Globo e você. Toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Philco. Chocolates Nestlé. Brahma Chopp. Rainha System. E Fiat. Enquanto passeia no circuito de Interlagos a equipe Williams com o Mansell, vale dar uma destacada no time da Lotus. O Mika Häkkinen está em 10º lugar. Eles que largaram mal, não conseguiram uma boa posição na largada, mas conseguiram se recuperar. O John Herbert acabou saindo, acabou batendo e abandonou a prova. Mas o Häkkinen está aí em 10º lugar. Eles que fizeram 2 terços lugares, tanto no México quanto na África. A Lotus é uma equipe que vem evoluindo, vem crescendo. Sofreu muito nas últimas temporadas, teve muitos problemas e agora está conseguindo completar corrida e até pontuar. Vai evoluindo a equipe Lotus, que é uma equipe também de glória dentro da Fórmula 1, onde o Emerson Fittipaldi foi campeão. É a glória que faz lembrar o grande nome de Colin Chapman, o mago, então considerado o mago da Fórmula 1. O Häkkinen, a situação da Lotus se resume numa frase que o Häkkinen me disse: você olha nos boxes hoje e vê que não é a mesma equipe do ano passado. O líder Nigel Mansell do Grande Prêmio do Brasil. Indo para completar a volta de número 64. E Ricardo Patrese, o vice, segundo colocado, tem a volta mais rápida da corrida. 1:19.490 na volta de número 34. E aí está o Christian Fittipaldi, acenando para a torcida, recebendo o carinho do público brasileiro. Afinal de contas, Christian Fittipaldi começou a vida dele no automobilismo aqui no Autódromo de Interlagos. Aqui onde ele deu as primeiras aceleradas, venceu as primeiras provas e hoje acabou não conseguindo completar, na sua terceira tentativa de completar um Grande Prêmio de Fórmula 1. Mas vai mostrando talento, inclusive um talento reconhecido pelo Ayrton Senna. Numa entrevista, quando perguntaram para o Ayrton da ausência dos tricampeões Prost e Piquet, ele falou que um campeão sempre faz falta, mas que a nova geração vem chegando bem e citou nominalmente o Michael Schumacher e o Christian Fittipaldi. O Christian era um menino que com 4 anos de idade estava aqui em Interlagos e o seu pai, o Wilson, o colocava dentro do cockpit do seu carro, o Copersucar. Outra curiosidade, quando o Emerson Fittipaldi venceu a primeira corrida da sua vida em outubro em Watkins Glen, o Grande Prêmio dos Estados Unidos, Christian não havia nascido. Christian nasceu 4 meses depois dessa primeira vitória de Emerson. Nigel Mansell completou a volta de número 65 com 1:21.551. O Christian é de janeiro de 71. Seis voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil. Dos 26 carros que largaram, 15 já abandonaram a prova. Temos 11, portanto. Os 11 que estão na prova: Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Capelli, Alboreto, Morbidelli, Leto, Katayama, Häkkinen e Tarquini. Christian Fittipaldi abandonou e vai conversar com Roberto Cabrini. Christian, que balanço você faz dessa sua primeira participação no GP do Brasil? Apesar do carro não ter sido muito ótimo o fim de semana inteiro, na corrida eu estava com muito problema de motor no começo, o carro trabalhava só em 10 cilindros, foi por isso que de repente eu perdi umas 5, 6 posições. Daí ele começou a melhorar
na metade da corrida, principalmente na hora que eu troquei de pneu. E, enfim, se não desse problema, ia dar para terminar entre os 8 e 7 primeiros, né? Que seria, apesar de tudo que a gente teve esse fim de semana, um bom resultado, eu acho. Christian Fittipaldi, então, abandonando com problemas mecânicos. A voz triste do Christian, o que é natural. Ele queria, mais do que nunca, terminar o Grande Prêmio na casa dele, aqui no Brasil. A previsão que ele fez é correta, de terminaria em 7º ou 8º, porque o seu companheiro de equipe, o Gianni Morbidelli, está exatamente na 7ª colocação. E durante a prova você acompanhou o batimento cardíaco do Christian, para você ter uma ideia de como bate o coração do mais jovem piloto da Fórmula 1, 21 anos, e o coração vai a 175 batidas por minuto. Você vê que a idade não conta para o coração não acelerar na Fórmula 1. E o Christian está ali explicando a sua saída, enquanto o Nigel Mansell completa a volta de número 67 com 1:22.799. Agora com o pé bem em cima, bem tranquilo. E uma diferença grande em relação ao Riccardo Patrese. O Mansell já completou e o Patrese ainda não. Agora que vai passar o Patrese. Enquanto você vê o Mansell aí terminando a reta oposta, o Patrese passou com 1:23.865, 24.820 atrás. Há 4 voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil. Terceira etapa do campeonato. Nos 2 últimos grandes prêmios, o Brasil não conseguiu completar. Os 3 brasileiros acabaram abandonando. No México e aqui, Ayrton Senna, Maurício Gugelmin e Christian Fittipaldi não conseguiram acabar. Só no primeiro é que a gente chegou até o final. O Maurício Gugelmin com o 11º lugar, comemorado pela equipe Jordan, porque o carro não estava bom e ele conseguiu levar até o final. Para você ter uma ideia como ele não estava bom o carro, o Modena nem largou, o companheiro dele. E o Ayrton Senna, que ficou em 3º lugar, foi para o pódio na primeira prova do Campeonato do Mundo, o que dá a ele os 4 pontos que ele tem na classificação. Tem muito campeonato ainda pela frente, tem muito Ayrton Senna, Christian, Gugelmin e Brasil na Fórmula 1. Você acompanhando sempre ao vivo aqui na Globo. Mansell completa 68 voltas. 1:23.052, mais lento ainda. Aí está o carro de Nigel Mansell. 3 voltas para o final. Vai em busca do seu 30º ponto no campeonato. Nigel Mansell, que nunca foi campeão do mundo. 3 vezes vice-campeão. Perdeu um campeonato para Nelson Piquet, um para Alain Prost e um para Ayrton Senna. Olha a tranquilidade no box. É o box da Williams. Do ano passado, depois de um começo ótimo de Ayrton Senna com 4 vitórias consecutivas, a Williams se recuperou e chegou até a ameaçar o título de tricampeão do Ayrton. Mas acabou dando o Brasil, acabou dando o Ayrton Senna em 1991. Nesse 92, quem começa com tudo é a Williams. Com Nigel Mansell, na melhor fase de sua carreira. 2 voltas para o final do Grande Prêmio do Brasil. Nigel Mansell vai tocando com tranquilidade. 38 anos de idade, 168 GPs completados hoje. Vai acelerando para sua 24ª vitória. 3 provas no ano, 3 poles. 2 ele ganhou de ponta a ponta. Hoje no Brasil perdeu na largada a primeira posição para o companheiro Riccardo Patrese. Aproveitou a troca de pneus obrigatória do Grande Prêmio para recuperar a primeira posição. E aí pisou fundo, acelerou e conseguiu manter a liderança, manter uma boa distância. Já está 26 segundos à frente de Riccardo Patrese, passeando mais uma vez neste início de temporada de 92, o inglês Nigel Mansell.
Vai para mais uma volta. Vai partir para a última volta, Nigel Mansell. Passa Mansell. Completa a volta de número 70. Última volta do Grande Prêmio do Brasil. 21 anos de história do Brasil na Fórmula 1. 21 anos que a gente curte a emoção dos carros mais velozes do mundo. E vamos com Nigel Mansell para a última volta. Vai conquistar a sua terceira vitória consecutiva na temporada 92. Em Interlagos, onde o Brasil já venceu 6 vezes. 2 com Emerson, 1 com Passi, 2 com Piquet, 1 com Ayrton Senna. Hoje estamos vendo o melhor carro da temporada, o melhor carro do mundo na atualidade, conseguir a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Mundial. Nigel Mansell venceu na África do Sul, venceu no México e vem para vencer também no Brasil. Confirmando a superioridade Williams, a dobradinha de Ricardo Patrese vai ser confirmada também. 3 dobradinhas em 3 corridas. Lá vem Mansell, dirigindo leve a festa da Williams. Bem tranquilo Nigel Mansell para completar 24 vitórias na sua carreira. No seu Grande Prêmio de número 168. Aponta Nigel Mansell, vai receber a bandeirada. Mihaly Dasi, o diretor de prova, bandeirada para Nigel Mansell. Vence o inglês da Williams, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Terceira etapa do Campeonato Mundial, vencida de novo por Nigel Mansell. 3 grandes prêmios, 3 vitórias e a satisfação da equipe Williams. Mansell, 24 vitórias na carreira. 3 vitórias em 1992. Ricardo Patrese confirma a dobradinha Williams, também terceira consecutiva. E é só abraço no box da Williams. Toda a festa do pessoal da equipe inglesa. A mecânica brasileira que trabalha na equipe, de 18 anos, a Sônia, sonhando ser uma mecânica da equipe Williams, trabalhando. E o Nigel Mansell simpaticamente dá a sua volta de campeão com a bandeira brasileira ao lado da bandeira da Inglaterra. A mecânica brasileira que trabalha na equipe, de 18 anos, a Sônia, sonhando ser uma mecânica da equipe Williams, trabalhando. E o Nigel Mansell simpaticamente dá a sua volta de campeão com a bandeira brasileira ao lado da bandeira da Inglaterra. Nigel Mansell saudando a torcida brasileira, uma torcida que sabe respeitar e sabe apreciar o talento, a ousadia de Nigel Mansell, com Ricardo Patrese ao lado dele. Mansell, Patrese, Schumacher, Alesi, Capelli e Alboreto são os 6 primeiros colocados que marcam pontos. Morbidelli chegou em 7º, Leto em 8º, Katayama em 9º, Hakkinen em 10º. São os 10 pilotos que completam o Grande Prêmio do Brasil. O aceno de Mansell para a torcida. A terceira vitória do inglês da Williams na temporada 1992 da Fórmula 1. Aí a volta do campeão da tranquilidade. Bandeira da Inglaterra, bandeira do Brasil. Festa de Mansell no Autódromo de Interlagos. Reginaldo Leme. Era tanta certeza na vitória que o Mansell, você viu, logo que cruzou a linha, ele diminuiu bastante o ritmo e fez a curva, dando a impressão até de que fosse parar. Mas ele foi pegar essa bandeira, essas 2 bandeiras juntas aí que já estavam preparadas para ele dar essa volta em homenagem ao público brasileiro, de quem ele afirma atualmente gostar bastante. Gostar bastante de Interlagos, gostar bastante do país, gostar bastante do torcedor brasileiro, que você vê realmente alguns até com a bandeira britânica. O Mansell tem realmente muitos torcedores no Brasil. Nigel Mansell dando a volta do vencedor. A Williams Renault faz a sua terceira vitória consecutiva na temporada de 92. Nigel Mansell acenando para a torcida, os fiscais fazendo a festa.
agitando as suas bandeiras na passagem do líder, do vencedor do Grande Prêmio do Brasil. Na mão esquerda, a bandeira da Inglaterra, a bandeira do Brasil, a mão direita também acenando para a torcida. E a satisfação total de Nigel Mansell. Chegando agora, recebendo os aplausos do público brasileiro e indo para o box depois da sua brilhante vitória no Grande Prêmio do Brasil. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Schumacher em terceiro. Alesi em quarto, Capelli em quinto. A Ferrari coloca os dois carros pontuando. E Michele Alboreto faz o sexto lugar com a Footwork. Gianni Morbidelli foi o sétimo, JJ Leto o oitavo, o Kio Katayama o nono, Mika Hakkinen o décimo. 10 pilotos dos 26 que largaram completaram o Grande Prêmio do Brasil. No box, descansando, o justo descanso do vencedor, Nigel Mansell, primeiro no Grande Prêmio do Brasil, terceira vitória consecutiva, 30 pontos na temporada 92. Aí a confirmação do Mundial de Pilotos, Mansell 30 pontos, Patrese 18, Schumacher 11, Berger 5, Senna 4, Alesi 3, Capelli e De Cesaris 2, Johnny Herbert, Mika Hakkinen, Michele Alboreto 1 ponto. Esta é a classificação do Campeonato Mundial de Pilotos de 1992. 18 pontos o segundo colocado, Patrese, e 30 o primeiro colocado, o Nigel Mansell. Uma diferença de 12 pontos favorável ao inglês número 5. No Mundial de Construtores, a Williams Renault tranquila com 48 pontos, a Benetton passa a McLaren com 11 pontos, a McLaren fica com 9, Ferrari 5, Tyrrell e Lotus com 2 pontos e a Footwork aparece aí com 1 ponto com o seu motor Honda. A satisfação do box da Williams, a alegria dos mecânicos, de toda a equipe, o público já chegando para ver, para saudar Nigel Mansell, o vencedor do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Num ano que começa 100% para a equipe Williams, conseguindo passar a equipe McLaren no Mundial de Construtores, que fica em terceiro lugar. Daqui a pouco a gente volta aqui de Interlagos. Globo e você. Toda hora, tudo. Interlagos, o pódio com Nigel Mansell, Ricardo Patrese e Michael Schumacher. O aplauso da equipe Williams, de todo o pessoal que está trabalhando e curtindo o Grande Prêmio do Brasil. Mansell da Williams Renault, o carro número 5, Patrese o número 6, Michael Schumacher o número 19 da Benetton, repetem o pódio da última etapa do Campeonato Mundial lá na Cidade do México, no Grande Prêmio do México. Mansell e Patrese fazem pela terceira vez a dobradinha da liderança. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, e veja como o Mansell saúda o seu companheiro de equipe, o Ricardo Patrese. E o Michael Schumacher faz em 9 GPs o segundo pódio da sua carreira. Olha a vibração. Essa é a brasileira que sonha ser mecânica da equipe Williams. Mansell chama os dois companheiros lá para o lugar mais alto do pódio e faz a alegria dos torcedores, dividindo aí a sua vitória com os dois companheiros. Olha o choro da brasileira na vibração pela vitória do Mansell. É a emoção no Grande Prêmio do Brasil. Nigel Mansell vai estourar a champanhe, Michael Schumacher. Agora é o banho da festa no Grande Prêmio do Brasil. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, em terceiro Michael Schumacher, em quarto Jean Alesi, em quinto Capelli, em sexto Alboreto. Toda a festa de Nigel Mansell, 30 pontos, liderança absoluta do campeonato, e leva aí esse banho de champanhe, banho de vitória do Schumacher e do Ricardo Patrese. Schumacher também está super satisfeito da sua vida. Com a bandeira do Brasil, com a bandeira da Inglaterra, Nigel Mansell comemora a sua vitória, ergue o troféu e mais uma vez vai para casa com 10 pontos, soma agora 30. Próxima etapa do Campeonato Mundial de Pilotos e Construtores, dia 3 de maio, na Espanha. O Grande Prêmio em Barcelona, a quarta etapa. Agora você fica com o Domingão do Faustão daqui a pouquinho para você. São as imagens do Autódromo de Interlagos.